Eu perdi tudo. Tudo que tinha o mínimo significado para mim foi destruído por um ser maléfico e extremamente poderoso. Seitas, artistas marciais, vidas, até mesmo de crianças foram tomadas por essa pessoa, o Amogi. Ele não distinguia pessoas comuns de seus inimigos e matava todos que aparecessem na sua frente. Desde então, eu tenho vivido minha vida com um único propósito: voltar no tempo e me vingar por tudo que esse monstro fez. Vemos uma residência sob a lua, onde uma conversa entre um senhor e um rapaz de cabelo branco acontece. Apenas um copo. Puxa, eu esperei por décadas, mas você só vai tomar um copo. Quanta frieza, diz o senhor chamado Gui Ryeonja. Ele serve a bebida para o rapaz à sua frente. O rapaz em questão se encontra com bastante manchas pela sua roupa e rasgos. Agora que paro para pensar, nós dois éramos jovens na época em que te conheci. Acho que já faz 40 anos, desde a primeira vez que vi aquele homem. De repente, vemos um flashback do primeiro encontro. Por favor, use sua técnica da grande regressão para me enviar de volta ao passado. A técnica da grande regressão, uma das maiores conquistas da família Gui. Uma técnica que foi pesquisada por séculos e passada adiante. Uma técnica que era quase impossível de se usar. Eu poderia tê-la finalizado, porém, eu não tive escolha a não ser desistir. Os 5 materiais necessários para a finalização da técnica. Era impossível para mim conseguir todas. Ouvindo o pedido e abrindo um leve sorriso, ele responde: eu farei isso se você me trazer os materiais necessários para a técnica da grande regressão. O Sino do Trovão, um artefato sagrado do culto do vento celestial. O Braseiro de Incenso Divino, um artefato sagrado da família Dragão Divino. A essência principal da carpa de 10.000 anos. A alma demoníaca secreta do culto demoníaco. Eu consegui obter os 5 milhões de Niang, mas tirando isso, eu não consegui mais nada. Porém, o homem na minha frente conseguiu obter tudo ao longo de muitas décadas. Para conseguir o último material, a alma demoníaca secreta do culto demoníaco, ele acabou desaparecendo por um bom tempo. Eu pensei que você tivesse morrido em algum local desconhecido. Isso é difícil de acreditar. Como você conseguiu todos aqueles materiais? O homem, após uma golada na bebida, começa a falar. Essa sua técnica deve ser algo fenomenal para você precisar de todos esses materiais. Eu até considerei só te matar. Ele era tão jovem quando o conheci, mas agora ele virou um velhote com cabelo grisalho. A sua aura mudou bastante também. Acho que era inevitável a sua mudança, já que ele foi atrás dos materiais necessários para a técnica da grande regressão durante vários anos. Eu finalmente posso te perguntar, por que está querendo voltar ao passado? O homem, escutando a pergunta, bate a caneca na mesa e então responde com ódio em seu olhar: para me vingar. O velho, um pouco assustado com a resposta, para por um instante e então continua a falar. Era impossível para você se vingar mesmo com suas habilidades? Tão impossível que você precisa voltar ao passado? Sim. Quem diabos você odeia tanto? O Amogi. Ao escutar o nome, o velho entra em espanto. Todos os líderes dos 3 grupos mais fortes, os pilares do Murim, morreram por suas mãos. O líder da aliança do Murim foi morto. O líder da aliança não ortodoxa foi morto. E o demônio celestial também foi morto. O homem mais forte da história, o Amogi, a pessoa mais forte dessa era. Eu não acho que você vai poder o derrotar mesmo que volte para o passado. Mesmo assim, eu preciso matar, custe o que custar. O demônio celestial, o qual ele matou, era o meu pai. Porém, eu não busco vingança porque ele matou o meu pai, nem porque ele matou o desgraçado traiçoeiro do meu irmão. Não é incomum que pessoas que dedicaram suas vidas para os demônios acabem mortas. Então, por quê? Naquele dia, o Amogi matou servos, cozinheiros e até crianças que não sabiam um pingo de artes marciais. Ele matou até os cães e os gatos. O Amogi não faria isso. Eu não acredito. Eu não me importo se acredito ou não. Nessa era, eu não seria capaz de o matar. Então eu preciso voltar ao passado para fazer isso. Eu vou perguntar isso a ele antes que eu o mate. Por que alguém tão forte quanto ele sentiu a necessidade de matar até as crianças?
Após escutar o motivo, o velho novamente para e reflete antes de dizer: se a técnica da grande regressão realmente funcionar e você voltar ao passado, pode me fazer um favor? O que seria? Se você for para o passado, por favor, me encontre. Pra quê? Eu quero que você me impeça de me casar. Após escutar o pedido, um silêncio preenche o local até que é interrompido pelo riso do homem. Eu não tô brincando não, me impede mesmo. Me diga pra viver sozinho até o fim da minha vida. Tudo bem, eu prometo. Vamos para o lugar onde a técnica da grande regressão será usada. Ao se levantarem, o homem cambaleia. Você está bem? Eu estou segurando as pontas. Eu perdi um braço e um olho, mas foi um custo leve para conseguir a alma demoníaca secreta. Após a conversa, vemos os itens necessários agrupados. O velho segura uma caixa e em seguida uma esfera negra começa a sugar a energia ao redor. O senhor, com suas mãos juntas, começa a invocar a magia através de um cântico. Todos os itens começam a reagir e de repente um brilho acontece no local. Onde o brilho apareceu, vemos uma espécie de rachadura que se assemelha a um portal. Vendo que sua técnica deu certo, ele diz: eu consegui! Você tá vendo isso? Eu disse que iria dar certo! Ele olha para trás para verificar a reação do homem, mas o mesmo permanece sentado e apoiado em uma coluna. Ele encara o homem em sua condição, encara o portal e então olha para o homem e diz: eu sinto muito. Eu prometo que irei te procurar e te avisar do desastre iminente. Voltar para o passado é o maior desejo da minha família, e é o meu desejo também. Enquanto caminhava em direção ao portal, de repente, ele se sente congelado. Eu não consigo me mexer. Os meus pontos de acupuntura demoníacos foram selados. Guirionja, como você ousa? Logo você, de todas as pessoas. Como você ousa fazer isso? O homem pega o velho pelo pescoço e o lança ao chão. Eu perdi a cabeça por um momento, eu sinto muito. Eu sei o quão doloroso foi para você obter todos esses materiais. Eu não deveria ter feito isso. Ouvindo o velho, ele o libera enquanto diz: eu também sou uma pessoa egoísta. Eu não me importei com ninguém além de mim. E assim eu consegui todos os materiais. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria matado na hora. Mas como se trata de você, eu entendo. Guirionja, obrigado por ter esperado por mim a sua vida toda. Ao tocar em seus ombros, o velho começa a se emocionar e diz: eu sinto muito. Após dizer isso, tudo, tirando o homem, começa a ficar em preto e branco e ele começa a ficar confuso olhando para o lado. Tudo parou. Mas o que diabos? Você passou em todos os testes, diz um senhor, mais velho que o anterior, aparecendo enquanto brilha. Quem é você? Pergunta o homem. A pessoa que pode te enviar de volta ao passado. Não existe chance de um humano entender a lógica dos céus. Achou mesmo que um mero mortal e alguns materiais poderiam tornar a viagem no tempo possível? O que era verdadeiramente necessário para finalizar a técnica não eram esses materiais, mas sim o esforço que você teve para conseguir todos eles. Você passou no teste. Você viveu toda a sua vida com um único objetivo em mente e sacrificou tudo em prol desse objetivo. Perdoar o Guirionja era sua última prova. Esse era o teste mais difícil de todos, mas você ainda assim o completou facilmente. Se eu passei no teste, então cumpra meu desejo. Por favor, me envie para o passado. O que você fará lá? Eu vou matar aquele que merece morrer e salvar quem não deveria ter morrido. Isso é tudo o que deseja fazer quando voltar para o passado? E eu também quero aproveitar a minha vida. Talvez um dos motivos por eu estar tão desesperado para voltar no tempo seja porque eu me arrependi da forma que vivi a minha vida, ou por eu ter nutrido tanto ódio pelo Amogi. Do que você se arrepende? De tudo. Desde que eu nasci, todas as minhas ações não foram da minha própria vontade. Elas sempre eram guiadas por um certo alguém. Eu agi com base em tantos acontecimentos externos e quando me dei por conta, minha vida já tinha acabado. O velho para por um momento analisando a situação e diz: estou curioso pelo tipo de vida que você vai viver. Eu estarei ansioso para ver a sua nova vida. O tempo, que estava parado, volta a correr. Eu sinto muito. Sei que eu não tenho direito de falar isso, mas por favor, não se esqueça da sua promessa para mim. Me impeça de me casar. O homem, após escutar, vira em direção ao portal e diz:
Fique bem. Ei, lembre-se de fazer o que eu te pedi. Ele atravessa o portal e, em sequência, vemos o mesmo abrindo o olho em meio a uma multidão sobre um palco. Eu realmente voltei para o passado. Após um leve sorriso de satisfação, ele sente uma pressão. Olhando para o alto, ele encontra seu pai sentado em uma poltrona. Os dois se encaram e o garoto pensa: pai. Em seguida, ele novamente abre um sorriso. O jovem é interrompido por alguém gritando ao seu lado: até quando vai nos fazer esperar, segundo o jovem mestre? Vamos lutar de uma vez, diz um rapaz enfincando sua espada no chão. Após o vê-lo, ele pensa: entendo. Hoje é o dia de combate do novo demônio. Meu pai, o demônio celestial, declarou que não vai limitar a seleção do próximo líder do culto apenas a sua própria linhagem de sangue. Isso causou um rebuliço dentro do culto, porque isso significava que qualquer um poderia se tornar o demônio celestial desde que fosse o mais forte. Pai mostrou que estava sério sobre o seu anúncio e lançou uma competição de luta entre os líderes da próxima geração do culto. E o vencedor da nova escaramuça demoníaca teria a chance de desafiar um dos filhos do demônio celestial. Quem vencesse essa luta teria um desejo concedido pelo demônio celestial. Como é? Você vai desistir enquanto pode? O rapaz pergunta, encarando o jovem. Agora eu lembro, naquela época, fiquei muito ofendido que ele me escolheu, porque a decisão dele significava que ele achava que eu era o alvo mais fácil que meu irmão mais velho. Mas olhando para trás, ele poderia ter me escolhido por outro motivo. Ele tinha subornado o cozinheiro da minha cozinha e pediu para ele misturar o veneno dispersor de energia no meu arroz para que eu não pudesse usar minha energia interna temporariamente. Eu perdi a luta por causa deste truque sujo. Eu contei para o meu pai sobre o que aconteceu, mas ele não disse nada. Na verdade, ele me olhou com olhos que pareciam me culpar por cair em um truque tão mesquinho. Eu fiz algumas coisas depois disso que realmente me puxaram aos meus limites para compensar a derrota de hoje. E por causa dos erros e falhas que eu experimentei, eu estava perdendo a minha posição na guerra de sucessão. Tudo começou com a derrota de hoje. Segundo o jovem mestre, está distraído mesmo comigo bem na sua frente? Como você disse que se chama? Está me ignorando? Gu Pyung-ho? Ah, certo, Gu Pyung-ho. Ele é um dos 7 discípulos de um dos 8 supremos demônios, Gu Cheon-pa, o demônio da espada do céu sangrento. Ele é o 5º discípulo, Gu Pyung-ho. Ei, pelo visto você se atreve a mexer comigo. Deve estar bem confiante nas suas habilidades. O garoto novamente olha para seu pai enquanto pensa: eu não sabia disso no passado, mas acho que sei agora. Aqueles olhos, pai já sabia que eu estava envenenado pelo veneno dispersor de energia. Ele estava observando como eu iria superar essa situação problemática. Como eu ainda tenho o que aprendi na minha vida passada, eu deveria conseguir derrotar o Gu Pyong-ho em um único movimento sem usar qualquer energia interna. Mas eu não posso mostrar as minhas verdadeiras habilidades aqui. Preciso esconder isso por enquanto. O jovem levanta seu punho cerrado enquanto diz: eu digo confidentemente isso na frente de todos os heróis do nosso culto que estão reunidos aqui. Vou lutar contra Gu Pyong-ho, meu desafiante, sem usar nenhuma energia interna. As pessoas escutando isso começam a se perguntar o que está acontecendo. Hã? O quê? Ah, ele tem coragem. Espadachim imbatível. Espadachim imbatível. Todos que assistem começam a gritar espadachim imbatível. O outro rapaz, se sentindo pressionado, também diz: se é assim que você quer jogar, então eu também não vou usar a minha energia interna. Após gritar isso, o inesperado acontece. As pessoas param de gritar e começam a conversar entre si. O quê? Eles dois não vão usar a energia interna? Isso parece que vai ser chato. Que perda de tempo. Merda. Segundo o jovem mestre, mesmo que eu não use minha energia interna, é melhor lembrar que minha espada não tem olhos. Ela corta qualquer coisa que atinge. Eu me sinto estranho neste corpo mais jovem. Eu me pergunto se vou conseguir movê-lo como eu quero. Desembanhe a sua espada. Ah, eu acho que eu não preciso usar uma espada contra você, né? Cara, ele tá te desprezando totalmente. Você... Eu não vou te matar já que você é filho do líder do culto, mas vou levar um braço seu. Ele diz, partindo para cima do jovem mestre. Ele tenta realizar um corte com sua espada, porém o jovem desvia. Bom, meu corpo é capaz de reagir instantaneamente. É mais rápido do que eu pensava.
Após desviar do primeiro, o outro rapaz tenta realizar um corte na horizontal, porém, o jovem pula esquivando. Ao cair no chão, ele coloca a mão no seu peito e percebe: meu coração está batendo com tanta força nesta idade. O outro, claramente frustrado, tenta novamente partir para cima. Seu desgraçado, você ousa rir? Assim que ele levanta sua espada, o jovem parte para cima dele e acerta uma cotovelada em seu peito. Assim que seu corpo inclina para frente por conta do golpe, ele recebe um gancho que acerta seu nariz e quebra seus dentes. Após o soco, o jovem segura sua camisa, então o puxa e começa a acertar diversos golpes em sequência, fazendo o mesmo vomitar sangue e cair ao chão. Ele pega a mão do rapaz caído e pergunta: foi essa mão a que você usou para dar o veneno? Após perguntar isso, com o braço esticado, ele acerta uma joelhada quebrando o braço do rapaz. Ele grita de dor enquanto todos observam assustados. Após a breve luta, ele sai de perto do rapaz caído enquanto pensa: agora que voltei ao passado, não vou mais deixar vocês influenciarem como eu vivo minha vida. O líder levanta sua mão e anuncia: como eu disse, vou te conceder um desejo. Diga-me o que você deseja. O jovem reflete sobre o pedido. Normalmente, as pessoas pediriam por uma espada de artesão ou um manual secreto de artes marciais. Provavelmente é isso que todo mundo está esperando. Mas, desta vez, vou seguir os meus instintos. Eu desejo ir numa caçada com você, pai. Seu pai fica calado e os outros observam tentando entender o pedido. Você quer caçar comigo? Sim, ouvi dizer que você gostava de caçar quando era jovem. Gostaria de aprender a caçar com você. Escutando isso, seu pai se levanta e anuncia: partiremos amanhã ao amanhecer. Virando suas costas, ele deixa o local. Que idiota! Não acredito que você fez um desejo tão ridículo. Ah, como você disse que se chama mesmo? Eu vou te matar! Executem-no! Matem-no agora! Agora que estou de volta, a vida imprudente que todos vocês viveram não me interessa mais. Mais tarde, vemos o garoto no seu quarto se olhando no espelho. Estou realmente jovem de novo. Diferente do meu antigo eu, o Amogi. O que ele poderia estar fazendo agora? Se eu puder encontrá-lo e matá-lo antes que ele se torne forte, então posso resolver todo esse problema facilmente. O problema é que ele é difícil de encontrar. Ele apareceu no Jianghu como se tivesse caído do céu, depois que ele destruiu a Aliança Murim, a Aliança Não Ortodoxa e o culto demoníaco. Ele se escondeu do mundo, então não há muita informação sobre ele. Mas tentar encontrá-lo contando ao mundo inteiro seu nome para achá-lo seria um ato perigoso de provocação. No final, minha prioridade ainda é me tornar mais forte que o Amogi. Jovem mestre, você lutou excelentemente hoje. Lian? Isso mesmo, jovem mestre. Guarda-costas Lian. É isso, Lian estava comigo. Eu não sabia nessa época que o tamanho dela era por causa das artes marciais que ela aprendeu. Não, o fato de que foi tudo por minha causa. Técnica de petrificação corporal. O usuário ganha a habilidade de tornar seu corpo tão resistente quanto uma rocha temporariamente. É uma técnica secreta conhecida apenas por algumas pessoas, e foi ensinada a ela. O maior defeito dessa arte marcial, no entanto, é que ela faz o corpo do usuário ficar realmente grande. Ela se jogou na minha frente para bloquear a aura de espada que o Amogi mandou na minha direção, deixando-me viver graças ao seu sacrifício. Por que você está me olhando assim? Eu não percebia que a voz dela era tão agradável. Ela estava pronta para sacrificar sua vida por mim, mas eu só a via como uma simples guarda-costas naquela época. Eu a considerava garantida, do mesmo jeito que as pessoas consideram ter oxigênio no ar como garantido. O jovem mestre se aproxima da garota e pensa: ela é maior do que eu me lembrava. Lian, todo mundo dizia que ela se tornaria a maior beleza do mundo se continuasse crescendo daquele jeito. Mas ela, que costumava ser tão bonita, de repente ficou gorda um dia. Eu vou te proteger, jovem mestre. Eu não sabia naquela época que ela tinha chorado tanto por ter ficado gorda. E eu nunca percebi como os olhos dela ficaram inchados por causa disso. Eu me pergunto como ela se sentia. Ela desistiu da aparência quando poderia ter se tornado a maior beleza do mundo. Como eu a tratei depois que ela fez isso? Talvez eu a tratei mais friamente com o tempo depois que ela ficou gorda. Lian, eu te prometo isso. Vou eliminar os efeitos colaterais da técnica de petrificação corporal para você. Jovem mestre, você tá bem? Estou bem.
Na verdade, eu estou ótimo. Você está agindo meio estranho hoje. Como esperado de Lian, com uma guarda-costas que me protege todo dia, ela percebeu como eu mudei. Vamos, vou te mostrar algo ainda mais estranho. Pra onde a gente vai? Virar a mesa de jantar. Em seguida, vemos o jovem mestre Lian na frente dos cozinheiros. Por que você fez isso? Perdão, o que você quer dizer? Estou perguntando por que você envenenou minha comida com um veneno dissipador de energia. Ao escutar a acusação, o cozinheiro entra em choque. Eu não fiz isso. Você perdeu os 3.000 Niang que recebeu no jogo? Esse cara contraiu uma grande dívida porque ficou viciado em jogo. Ele gastou todo o dinheiro dos pais e até o dinheiro que pegou emprestado dos amigos. Por isso ele se atreveu a fazer algo tão louco quanto envenenar minha comida. Eu cometi um grande erro. Por favor, me perdoe. Eu fui cegado pelo dinheiro e cometi um grande erro. Gu Pyung-ho te procurou pessoalmente para te dar o dinheiro? Sim. Após ele responder a pergunta, sua cabeça é cortada. Todos na sala ficam em choque observando o corpo. Vergonha. Um cozinheiro de todos ousa envenenar a comida dos outros. Minhas desculpas, jovem mestre. Eu assumo total responsabilidade por isso. Por que você? O culpado é quem envenenou a comida. Não, tudo que acontece na cozinha é minha responsabilidade. Cozinheiro Lin, isso significa que qualquer injustiça que aconteça no culto é culpa do meu pai? Perdão? Não, isso nunca é o caso. Então por que você está tentando assumir a responsabilidade por isso? Pare de falar besteira e faça macarrão com frango desfiado para o jantar. Faz tempo que não como isso. Quero isso para jantar. Você não comeu isso há alguns dias? O jovem encara a garota e pensa. Isso foi há algumas décadas para mim. No dia seguinte, ao amanhecer, no pavilhão do demônio celestial, vemos o seu pai parado. Qual é desses pertences todos que você trouxe? São coisas que serão necessárias nos próximos dias. Dias? Eu só planejei uma caça de um dia. Quem sabe? Você pode gostar da caça e ficar mais alguns dias. Esse é um sonho ambicioso que você tem. Os dois seguem o caminho para a caça. Enquanto caminhavam, o pai diz: Você é melhor do que eu pensava. Será que ele percebeu que eu estava escondendo as habilidades que acumulei na minha vida passada enquanto lutava contra Gu Pyung-ho? Seria melhor eu contar para ele. Eu estava escondendo minhas habilidades. Eu percebi. Eu não sou um gato que quer ronronar, mas uma fera que esconde suas garras. Por que uma fera esconderia suas garras? Ah, eu não tinha pensado nisso desse jeito. Por isso você é um gato. Quanto da arte da espada ascendente você dominou? A arte da espada ascendente é passada apenas para a linhagem de sangue do demônio celestial e é considerado uma arte marcial extremamente avançada, similar às artes marciais aprendidas pelos supremos demônios. Eu a dominei completamente. Assim que ele responde isso, um ataque passa ao lado de sua cabeça. Se eu não tivesse desviado meu rosto instintivamente, minha bochecha inteira teria sumido. Você realmente a dominou. Você não achava que eu tinha a dominado, mas ainda assim me atacou? O que você ia fazer se eu não tivesse desviado? Você teria simplesmente pagado o preço por ter mentido pra mim. Você teria sido capaz de desviar se realmente tivesse dominado completamente. Mesmo assim, eu tenho um rosto que se parece com o seu. Não ficaria bonito com uma cicatriz. Vendo a reação do seu pai com a brincadeira, ele pensa: Eu fui longe demais? Ter dominado completamente nessa idade. Isso é digno de elogios. Obrigado. Após caminharem um pouco, vemos o seu pai agachado, analisando uma pista. Com quem você aprendeu a caçar? Meu irmão mais velho. Eu tinha um tio? Ele morreu. Eu o matei quando tinha mais ou menos a sua idade. Você fez bem. Caso contrário, eu não teria nascido. Seu pai o encara ceticamente e então o garoto pensa: até meu pai teria se machucado tendo que lutar com a própria família. Eu vi isso muitas vezes na minha vida passada. Quanto mais forte uma pessoa parece por fora, mais profundas podem ser suas feridas. Naquela época eu não consegui encontrar nenhuma outra solução. Ele não conseguiu encontrar uma maneira de vencer a guerra da sucessão sem matar o próprio irmão, hein? Espero que você não ache que eu possa fazer isso. Eu não posso fazer o que você não conseguiu. E você já sabe que não há necessidade de eu sequer considerar isso. Porque meu irmão é tão cruel e sádico. Seu pai, com um olhar afiado, o encara por um momento e então diz: falando mal dele quando ele não está por perto, hein? Após a breve conversa, vemos os dois escalando uma montanha. Eu não me casei na minha última vida.
por isso não soube como era ter filhos. Então eu tô curioso, que tipo de existência eu sou para o meu pai? Após chegar ao alto, o garoto questiona: tem algo aqui? O nosso jantar. Temos que o matar nesse caso, diz o garoto rapidamente puxando seu arco. Como você vai matar algo que nem ao menos pode ver? Primeiro, feche os seus olhos e sinta os seus arredores. Certo, seguindo as instruções, o garoto fecha seus olhos. Quando artistas marciais tentam decifrar os seus oponentes, eles sentem as vibrações no ar. As pessoas se referem a isso como fluxo de energia de um ser. Perto de mim, eu só consigo sentir o fluxo de energia do meu pai. Agora, envie um pouco de energia em uma linha reta, sem a quebrar. Torne ela mais fina. Imagine que seu corpo é um novelo de lã. Descarregue sua energia lentamente, como se você estivesse puxando um fio. Seu pai, vendo seu esforço, pergunta: alcançou? Sim, eu consigo sentir. O que você acha que é? Acredito que seja uma árvore. Procure nos arredores, lentamente. O fluxo de energia vai se espalhando até que o jovem encontra um javali. Um javali? Ou era um urso? Ele possuía um pelo rígido e um corpo longo, então acho que pode ser um javali selvagem. Sim, é um javali selvagem. No início, eu também não conseguia discernir corretamente dessa distância. Está tudo bem, eu fui abençoado com um corpo que aprende artes marciais bem rápido. Isso não é um problema para mim. Ao anoitecer, vemos o javali sendo assado em uma fogueira. Quando você aprendeu a preparar animais selvagens para o cozimento? Eu aprendi em um livro. Você pareceu muito habilidoso nisso, considerando que é sua primeira vez. Eu fico feliz que tenha dado essa impressão. Bom, isso é porque eu cacei inúmeros javalis antes de regredir. Eu preparei o seu assento para que eu pudesse ganhar a sua aprovação. Valeu a pena ter carregado toda aquela bagagem. Você veio caçar comigo porque queria me impressionar e se tornar o meu sucessor? Não, eu sei que isso não funcionaria com você. Eu posso me tornar o sucessor por conta própria. Quanta confiança você tem. Então, por que você veio caçar comigo? Por 2 motivos. O primeiro é que eu queria aprender o máximo possível com você para que eu possa me fortalecer. Acho que o primeiro motivo foi um sucesso. E o que vem depois de se fortalecer? Acho que você não entendeu, então permita eu me explicar. Eu não estou me fortalecendo para me tornar o demônio celestial. Você ainda é jovem e forte. Eu não quero desperdiçar a minha juventude tentando me tornar o demônio celestial. Eu vou ficar satisfeito se eu puder aprender as artes marciais do demônio celestial me tornando o sucessor. Olhando para o céu, o garoto pensa: eu preciso aprender e masterizar a arte demoníaca das 9 calamidades rapidamente. Não, eu preciso ir além disso. Afinal, até mesmo meu pai, que havia dominado a arte demoníaca das 9 calamidades, foi derrotado por Amogi. Eu preciso pelo menos a dominar. E qual o segundo motivo? Os dois se encaram e antes de responder, o garoto dá um leve sorriso. Eu queria passar um tempo a sós com você. É a primeira vez que fazemos isso. Essa emoção inútil vai acabar te matando. Por que é inútil? Eu posso passar um tempo com o homem mais forte no mundo. Se você cantar música, então ela vai se tornar a melhor música do mundo. Se você beber alguma bebida, ela vai se tornar a melhor bebida do mundo. Seu pai, após escutar o comentário, desvia seu olhar. Sempre que eu tentava me lembrar do meu pai, nenhuma memória vinha na minha cabeça. Memórias do medo que eu sentia não contam. Nessa vida, eu não quero ter somente essas memórias. Mas não se anime muito. Isso não é por você, meu pai. É por mim. No outro dia, ao amanhecer, o garoto diz: já é de manhã, vamos retornar. Não vamos a lugar nenhum. Você veio caçar com o demônio celestial, então devemos matar pelo menos um tigre antes de partirmos. O quê? Não fique me encarando como um tolo. Venha comigo. Sim, pai. Feche os seus olhos novamente. O alvo está à direita, a 90 metros de distância, ainda mais longe do que a última caça. Eu quero que sinta o vento dessa vez. Unifique sua energia ao vento. Em todos os anos que passei aprendendo artes marciais, eu nunca considerei fundir a minha energia com o vento antes. Não havia ninguém para me ensinar isso, e nenhuma das artes marciais que eu via ensinava isso. Descarregue sua energia. Se você for lento e cuidadoso, isso vai ser só um mero truque de mágica. Se você quiser isso em uma situação real, você precisa enviar a sua energia até o seu alvo o mais rápido que puder. Eu consigo sentir o vento e a minha energia. Como eu combino esses dois?
O jovem se esforça até que é bem sucedido. Assim, me fundir com o vento não é só o usar como meu guia. O que eu preciso fazer é unificar os dois. Usando a nova técnica, a energia se espalha até que o garoto encontra um tigre. Ele abre seus olhos assustado e diz: "É um tigre mesmo!" Dizendo isso, ele observa seu pai o encarando. "O que foi?" "Continue firme no seu treino de descarregamento de energia. Quanto mais linhas de energia você conseguir manter, maior serão as suas chances de sobrevivência." "Entendido, meu pai. Vou manter isso em mente. Esse é o meu maior triunfo." Vemos os dois, novamente à noite, em volta de uma fogueira. Ambos bebem uma bebida e seu pai comenta: "Isso é bom. É um pouco forte demais pra mim." Isso é mentira. Nenhum humano demoníaco reclamaria de uma bebida ser forte demais. Quem se importa se eu consigo beber ou não? Ter um coração maligno é mais importante do que beber bebidas fortes. Um coração maligno? Você conseguiria me matar para que continuasse vivendo? Não. Que filho poderia matar os seus pais? Sinceramente, isso também é mentira. Pensa o garoto. Se houvessem motivos o suficiente, eu o mataria mesmo que fosse o meu pai. É a minha primeira vez tendo uma conversa de verdade com ele, mas eu ainda sou mais apegado à minha própria vida do que a dele. Como eu poderia te matar? Se você está hesitante quanto a isso, então não deveria dizer coisas como ter um coração maligno. Nesse caso, vou ter que aumentar a minha tolerância a bebidas fortes. Em outro dia, vemos o garoto de volta ao seu quarto. Ele está sentado no chão, ao lado de sua espada, treinando a técnica ensinada pelo seu pai. Depois de focar alguns dias de treino desde minha regressão, agora eu sou capaz de infundir minha energia no vento livremente. Também consigo manter 3 a 4 linhas de energia. Eu não esperava que meu pai me ensinasse como liberar minha energia para verificar os arredores. Isso é tão bom quanto ganhar uma vida extra, porque vou poder descobrir primeiro o inimigo que está tentando me atacar. E se eu continuar treinando e me tornar capaz de liberar mais de 10 linhas de energia ao mesmo tempo, eu talvez consiga neutralizar qualquer técnica de furtividade usada pelos meus inimigos. Mas, mesmo meu pai, que é muito mais habilidoso, perdeu para o Amogi porque o pavilhão do demônio celestial foi infiltrado. O pavilhão do demônio celestial. Um lugar que era rigorosamente guardado por 3 formações de barreira, 6 formações de armadilha e um grupo de elite cuidadosamente selecionados. Também há 8 supremos demônios em 8 direções diferentes e seus subordinados protegendo o demônio celestial. No norte, há os espadachins demoníacos da família da espada dos céus do norte liderados pelo supremo da espada de um golpe. No sul, há os espadachins demoníacos da família da lâmina dos céus do sul, liderados pelo espadachim dos céus sangrentos. No leste, há os punhos de ferro da facção do punho do leste liderados pelo demônio do punho invencível. No oeste, há os feiticeiros demoníacos da formação de ilusões do oeste, liderados pelo demônio rouba-almas. No nordeste, estão os espadachins sem rosto, que querem se tornar o demônio do sorriso maligno. No sudeste, há os espadachins bêbados que estão sempre bêbados com um bêbado demoníaco. No sudeste estão as presas venenosas, que pesquisam todos os tipos de veneno junto com o rei demônio. E finalmente, no noroeste estão os monges loucos, que são loucos pelas crenças do Buda demoníaco de iludir o mundo. Naquela época, pensei que o inimigo tinha invadido de fora. No entanto, não foi o caso. Eu percebi mais tarde que a defesa externa nunca foi quebrada. Tenho certeza que alguém entre os 8 supremos demônios deixou o Amogi entrar no pavilhão do demônio celestial onde o demônio celestial estava. Podem haver mais de um traidor. O traidor nunca foi encontrado. Mas não importa quem seja, porque trato todos os 8 supremos demônios como traidores. Depois que meu pai morreu, nenhum dos 8 supremos demônios buscou vingança. Em vez disso, decidiram fechar o culto demoníaco. Isso ainda é um evento distante no futuro, então eu sei tudo sobre os 8 supremos demônios. Eu sei como foram as vidas que eles viveram e como foram seus últimos momentos de vida. Dessa vez, vou usar os 8 supremos demônios até a última gota. Após se levantar, ele escuta uma voz do lado de fora. Ei, gorducha! O segundo jovem mestre ainda está no campo de treinamento? Quantos dias já se passaram? Não aguento mais esperar. Vai lá e arrasta ele pra cá. O que acabou de dizer? Lian, o que você tá fazendo aí? Jovem mestre. Eu disse para fazer as suas próprias coisas enquanto eu estava treinando. Você ficou aqui me esperando o tempo todo em que eu estava treinando?
Finalmente saiu, segundo o jovem mestre. Porque de repente começou a treinar do nada, e ainda treinou por dias. Um discípulo do espadachim dos céus sangrentos, Yangpu. Você pode dizer que a razão pela qual ele ousa agir desse jeito é totalmente por causa do meu pai. Depois que ele anunciou que qualquer um no culto poderia se tornar o sucessor, ser filho do demônio celestial não parece mais tão especial. Na verdade, isso alimentou os desejos ambiciosos de muitos dentro do culto para derrotar os filhos do demônio celestial e ganhar notoriedade. O que você quer? Você já sabe, não sabe? Byung-ho não pode mais praticar artes marciais por sua causa. E daí? Quer que eu vá cuidar dele ou algo assim? Você acha que estou brincando com você agora? Eu não acho que nosso relacionamento é onde podemos ter conversas sérias, não é? Você precisa se responsabilizar por tê-lo aleijado. Vá pedir desculpas a ele oficialmente. Eu sei porque ele veio aqui me pedir para pedir desculpas. O melhor discípulo do espadachim dos céus sangrentos não foi selecionado. Por isso, os discípulos estão tentando impressioná-lo fazendo o que for preciso. Yangpu quer um pedido de desculpas oficial de mim para poder se vangloriar por não ter deixado espadachins dos céus sangrentos mal. Eu não acho que seu mestre necessariamente escolheria você como seu melhor discípulo só por causa disso. Isso é besteira. Eu só estou aqui pelo bem do Byung-ho. Chega. Quero que você peça desculpas. Por quê? Por falar rudemente com minha subordinada. Peça desculpas a ela. O quê? Está tudo bem, jovem mestre. Eu não estou bem com isso. Yangpu, você ousou falar rudemente com minha subordinada, então quero que você se ajoelhe e peça desculpas. Você acabou de me pedir para me ajoelhar por causa daquela gorducha ali? Aí está você, falando besteira de novo. Você enlouqueceu? Prefiro morrer a me ajoelhar para ela. Prefere morrer? Era isso que eu queria ouvir. Tudo bem então, vou realizar o seu desejo. O jovem mestre saca sua espada, criando uma tensão no local. Você realmente enlouqueceu. Ajoelhe-se e peça desculpas, ou lute comigo, faça sua escolha. Só pra você saber, seu mestre não vai ficar contente se você escolher recuar. Por que você está indo tão longe? Não me importo se você veio me procurar. Eu até entendo se você está aqui para buscar vingança em grupo. Mas eu não vou permitir que você insulte minha subordinada. Ao escutar isso, a garota fica um pouco sem jeito e encara o jovem mestre, enquanto o outro rapaz começa a rir. Você está realmente tentando me matar por causa daquela porca maldita? Ela significa muito pra mim. Yangpu saca sua espada. Não faça isso, Yangpu! Jovem mestre. Já que você é filho do demônio celestial, eu só vou levar um braço seu em vez da sua vida. Assim que Yangpu se prepara para a luta, a tensão que já havia sido instaurada aumenta. Ele tenta realizar um golpe no jovem mestre, que agacha esquivando e então acerta um golpe varando a cabeça do mesmo com sua espada. Os amigos de Yangpu e Lian observam assustados com a situação. Sua boca foi a causa da sua morte. Você usou essa boca para insultar minha subordinada. E essa mesma boca se recusou a pedir desculpas. Ele arranca sua espada da boca de Yangpu e seu inimigo cai ao chão. Yangpu! Acha que vai conseguir lidar com as consequências dos seus atos? A sua boca me lembra dele. Passe as minhas palavras exatamente como eu as falei. Se você ousar mudar uma letra sequer, eu vou te encontrar até o fim do dia. Por que você fez isso? O quê? Eu perguntei o porquê você fez isso por alguém como eu. Lian, você ainda se preocupa comigo mesmo tendo sido machucado emocionalmente. Isso não foi só por sua causa. Eu só matei alguém que merecia morrer. O espadachim dos céus sangrentos não vai deixar isso passar. O medo de Lian é compreensível. Os 8 artistas marciais do culto demoníaco que possui grande influência. Eles possuem habilidades superiores em artes marciais e subordinados que nem mesmo meu pai, o demônio celestial, pode ignorar. E o espadachim dos céus sangrentos é um dos 8 supremos demoníacos. Eu aleijei um de seus discípulos e matei o outro. Ele não fará nada, pois ele não tem nada a ganhar se envolvendo. O que ele ganhará fazendo isso? Ele só seria criticado por não ter ensinado seus discípulos apropriadamente. Talvez o seu orgulho seja ferido. Ele não tem um orgulho desses. De qualquer forma, você não precisa se preocupar muito comigo. O jovem diz, se aproximando da garota e colocando a mão sobre o seu ombro. Em contrapartida, eu sim ganharei algo por ter matado Yangpu. Eu destruí o Gu Byung-ho em combate.
E agora, matei o Yang Po. Dessa forma, vou conseguir a atenção de todos dentro do culto. Se existissem pontos durante a guerra pela sucessão, eu teria conseguido um ponto pra mim. Jovem mestre, obrigado pelo que fez hoje. Eu fiquei muito feliz que você ficou do meu lado. Eu juro do fundo do meu coração. É bom mesmo. Nunca se esqueça desse dia. Pode deixar. Isso mesmo, Lian. Continue sorrindo desse jeito. Eu quero que você viva com esse sorriso até o seu último dia. Ao anoitecer, vemos o jovem sentado em uma pedra. Agora que paro pra pensar, eu fui engolido por sentimentos de derrota e fugi assim que o culto demoníaco foi desfeito. A depressão que senti foi tanta que eu acho que não teria conseguido continuar vivendo se eu não tivesse um objetivo. Se eu não tivesse descoberto a técnica da grande regressão, como as coisas teriam terminado? De repente, o jovem arregala seu olho ao sentir uma espada do seu lado. Virando seu rosto, ele encara seu próprio reflexo na lâmina da espada. De repente, a lâmina vira e se posiciona próximo ao seu pescoço. Nas suas costas, vemos um velho agachado na pedra. O espadachim dos céus sangrentos. Eu não pensei que ele chegaria aqui tão rápido. Será que no meu estado atual eu consigo desviar dessa espada? Independente de quanta experiência eu tenha ganhado na minha vida passada, a minha energia interior ainda é muito baixa, então eu não vou conseguir desviar. A espada é afastada de seu pescoço e o velho se senta ao seu lado. Por que você fez o que fez? Eu fiz isso pois ele agiu como um tolo. Hã? Você veio arrumar briga com o filho mais novo do demônio celestial, que não se importa nem um pouco com os tolos? Escutando a resposta, o velho levanta sua lâmina utilizando seu pé e posiciona novamente no pescoço do jovem. Deveria eu cortar a sua cabeça e mostrar para o demônio celestial? Vamos ver se ele vai se importar. Eu não acho que a sua lâmina vai conseguir cortar a minha cabeça quando você imaginar os olhos amedrontadores do meu pai. Novamente, ele retira a espada de seu pescoço e realiza 2 cortes no chão. O que é isso? É o quanto o demônio celestial se importa. A menor porção é você. A maioria sou eu. O jovem olha para o velho, se agacha e aponta na intersecção dos 2 cortes. Eu sou o filho dele, então eu acho que ele vai se importar nessa quantidade, no mínimo. Eu sou o 7 e você é 3. O velho dá risada e então continua. Vamos descobrir na prática. Você acha que ele vai me matar ou vai me deixar viver se eu levar a sua cabeça nos meus braços? Eu acho que você está subestimando o amor paternal que o demônio celestial tem. Foi por isso que eu disse. Para testarmos. Ele diz, se levantando com sua espada e emanando uma intenção assassina avassaladora. O jovem percebe e, com um medo disfarçado de sorriso, olha para ele enquanto diz: não existe motivo para isso. Ele tem 2 filhos e você é só um. Você não é tão tolo quanto meu discípulo. Se o seu discípulo fosse um pouco mais como você, ele ainda estaria vivo. Segundo o jovem mestre, eu vivi toda a minha vida sem complicações. Eu espero que nós não nos encontremos com frequência. Vou manter isso em mente. Assim que ele deixa o local, o jovem libera sua expressão controlada e demonstra seu nervosismo. Levantando sua camisa, vemos 2 hematomas. Aquele velho maldito. O espadachim dos céus sangrentos passa a impressão de que ele age como bem entender, mas esse não é o caso. Ele calcula e planeja tudo meticulosamente. O fato dele ter repetido 2 vezes que iria levar a minha cabeça até meu pai mostra que ele realmente iria fazer isso. Ele veio até aqui para me ver. Eu deixei uma grande impressão quando lutei com seu discípulo. Ele deve ter achado que meu pedido para caçar com meu pai era único. Ele sentiu que precisava me testar, já que tinha matado seu discípulo, sem contar todo o resto que eu fiz. Ele está aqui para ver se eu sou digno de me tornar o sucessor. O meu primeiro oponente será o espadachim dos céus sangrentos? Em outro momento, novamente vemos o garoto treinando em seu quarto. Ele começa a espalhar a sua energia quando sente uma presença. Imediatamente ele deixa o local e salta até o telhado. Pai? Ouvi dizer que você matou o discípulo do demônio da espada dos céus sangrentos. Sim, o discípulo dele merecia a morte. Se ele merecia morrer ou não, não importa. O demônio da espada dos céus sangrentos veio me ver por causa disso. Perdão? Ele quer que você receba uma punição. Você está dizendo que o demônio da espada dos céus sangrentos foi te encontrar porque eu matei o discípulo dele e quer que eu receba uma punição? De fato, isso foi bem inesperado, já que ele não é alguém que normalmente faz um pedido tão grande pela morte de um único discípulo. O demônio da espada dos céus sangrentos está tentando testar a relação que eu tenho com meu pai.
Ele quer ver se meu pai vai me punir e também qual punição ele vai me dar. Dessa forma, descobrindo também se meu pai me considera um dos candidatos a sucessor. Então, eu pretendo te punir. Não tem nenhuma justificativa para você me punir. A justificativa pode ser feita. Você tinha me perguntado qual demônio supremo eu mais confiava enquanto casávamos, não é? Sim. Pai, em quem você confia mais entre os demônios supremos? Naquela hora, o pai não deu a resposta. Eu não confio em ninguém, nem nos demônios supremos. Você disse que a hierarquia e a disciplina precisam ser colocadas em ordem dentro do culto. Não me venha com besteiras como a corrupção ser erradicada. Eu quero ouvir os seus pensamentos verdadeiros. O jovem pensa por um momento e então responde: eu sinto que, em algum lugar ao longo do caminho, perdemos o caminho do demônio. Perdemos o caminho do demônio? Sim. O que o caminho do demônio significa para você? Acho que o caminho do demônio seria a crença que só o nosso culto tem para derrotar o mal absoluto. Derrotar o mal absoluto? Isso. Eu não acho que a facção ortodoxa é o oposto direto do nosso culto. Não é a facção ortodoxa? O que é então? Seria um mal absoluto. Estou me referindo a um mal absoluto que é tão covarde e mau que nenhum humano no mundo consiga suportar. Até demônios iriam desprezar e se afastar deles. A justiça e o cavalheirismo que a facção ortodoxa defende com a força deve conseguir lidar com os menos malvados, mas não acho que eles sejam capazes de lidar com o mal absoluto. Afinal, a facção ortodoxa é fundamentalmente enraizada em perdoar. Enquanto eles valorizarem as pessoas, como poderiam se equiparar com o mal que abandonou sua humanidade e enlouqueceu? Nós somos a única existência no Murim que pode se livrar do mal que é atroz e maléfico, sendo mais maléficos ainda. Quando o grande mal, que até a facção ortodoxa não pode lidar, se ajoelha na nossa frente. Acho que é quando nós teríamos realmente completado o caminho do demônio. Não pudermos completar verdadeiramente o caminho do demônio, não conseguiremos ir muito longe. Devemos punir a nós mesmos para que possamos sobreviver. Após escutar, seu pai fica calado por um momento. Tenho certeza que o pai nunca pensou nisso, ou ouviu algo assim antes, porque eu não aprendi ou percebi isso enquanto estava nesse culto. Isso foi o que eu senti quando vaguei pelas planícies centrais por toda a minha vida. Mas algum pensamento arrogante? Não, isso deve ser o suficiente. Acho que sei porque o demônio da espada dos céus sangrentos quer que eu te puna. Ele viu algo em você e quer que eu te teste. Acho que ele viu uma possibilidade de eu ser um candidato à sucessão. Ou talvez ele te veja como alguém que vai bagunçar o nosso culto. Seja lá o que for, aquele velho tem bons olhos para perceber o extraordinário. Siga-me. Aonde vamos tão tarde assim? De repente, vemos os dois parados em uma caverna chamada Pequena Caverna do Céu. A Pequena Caverna do Céu. Esse é o lugar onde um possível candidato que pode se tornar ou o demônio celestial, ou o discípulo do demônio celestial, ou o filho do demônio celestial vai para ser testado. Entrar é fácil, mas se não puder passar pelos testes nele, então vai ficar preso aí dentro para sempre. A taxa de sucesso foi 50-50. Metade das pessoas que têm relação sanguínea com o demônio celestial que entraram aí, perderam suas vidas. Esse lugar é tão perigoso que até o meu irmão, excessivamente ambicioso, nem mencionou que queria entrar aí. Mas esse é um lugar que eu tenho que passar pelo menos uma vez se quiser me tornar o demônio celestial. Você tá me pedindo pra entrar nesse lugar? Eu também entrei mais ou menos na sua idade. Quanto tempo demorou pra você sair? 2 meses. O jovem, chocado, pensa. O pai é conhecido como o mais talentoso em artes marciais entre todos os demônios celestiais até agora. E mesmo assim ele demorou 2 meses pra sair? Eu fui o único que saiu em 2 meses. O resto levou em média 3 anos. Você quer que eu entre em um lugar desse tipo sem nenhuma preparação? Eu não disse que queria te punir? Pai, você tá me enviando pra esse lugar onde eu posso morrer só porque o demônio das espadas dos céus sangrentos quer que você me puna? Então você realmente não se importa se o seu filho morrer? Ou você tá esperando que eu fique mais forte e saia vivo? Certo. Já que chegou a isso, vou tentar sair ainda mais cedo que você. Só tente se manter vivo. Após a conversa, vemos o garoto dentro da caverna. O quão ruim é esse lugar para tantas pessoas terem ficado presas aqui. Lá dentro, vemos diversas luzes verdes iluminando o local. Em um pilar, vemos uma instrução. 1. Corte todos os seus inimigos sem usar aura em sua espada ou aura na espada melhorada.
2. Se não conseguir finalizar no tempo limite, você terá outra chance 10 dias depois. 3. Caso esteja pronto, fique no círculo carmesim. 10 dias depois? Esses grãos são a minha comida enquanto eu estiver aqui. Bom, não tenho tempo a perder, então vou começar. O jovem para sobre o círculo e manequins aparecem do chão. Observando seus oponentes, ele pensa: parece que eu tenho que cortar onde as marcas vermelhas estão. Ao perceber isso, ele saca sua espada e começa a cortar os seus oponentes. Como instruído, ele corta todos de acordo com a marcação vermelha em seus corpos. Eles são mais durões do que eu pensei. De repente, os manequins que sobraram começam a ser puxados de volta para o chão. Não posso deixar eles irem embora. O jovem corre e começa a cortar os manequins restantes. O último manequim está quase dentro do chão, apenas com seu pescoço para fora, que é onde a marcação vermelha está indicando. O jovem corre em sua direção e arranca sua cabeça. Quase tive que ficar mais 10 dias aqui por ter abaixado a minha guarda. Eu nunca teria conseguido passar esse primeiro desafio com as minhas habilidades antes de regredir. Ele guarda sua espada e passa para o próximo cômodo. Em meio ao caminho, ele encontra anotações de pessoas que já tentaram. Eu consegui em 9 tentativas, eu consegui em 16, eu precisei de 37. Será que eu vou morrer nesse lugar? Não consigo passar daqui. Merda, eu tentei voltar, mas não tem saída. Eu consegui em 6 tentativas, então sou mais forte. Lendo essas anotações, ele pensa: parece que foi escrito pelas pessoas que tentaram antes de mim. A escrita no final, ele olha uma anotação escrito: idiotas. Após ler, ele pensa: pai, mesmo que ele não esteja errado, eu não acredito que ele deu um puxão de orelha nos nossos ancestrais. Chegando no próximo cômodo, ele encontra diversas armas nas paredes e o círculo carmesim no centro. Pela variedade de armas que tem aqui, esse desafio deve precisar que eu use elas. Ele para em frente ao local com as instruções. Primeiro, use as espadas na parede para cortar a pedra no meio dentro de 2 horas. Você pode usar a aura na espada ou até a aura na espada melhorada. Segundo, se não conseguir dentro do tempo limite, você terá outra chance 20 dias depois. 3. Caso esteja pronto, fique no círculo carmesim. Novamente, após ler as instruções e sem hesitar, o garoto caminha até o círculo. Na sua frente, aparece uma esfera. Eu tenho 2 horas para fazer isso. Isso é tempo de sobra para cortar uma única esfera no meio. Se eu usar a aura na espada melhorada, então eu poderia cortar milhares dessas nesse tempo. Essa regra deveria existir por algum motivo. Ele saca a sua espada, tenta cortar a esfera, porém a sua lâmina é quebrada. Acho que só cortar não vai funcionar. Nesse caso, vou usar a aura na espada melhorada para cortar isso no meio e ir logo para o próximo desafio. Ele libera a aura na sua espada, mas antes de realizar o golpe, ele para e pensa: isso seria fácil demais. Como os outros fizeram esse desafio? Novamente, ele caminha até as anotações dos outros participantes. Eu cortei no meio em uma tentativa usando a aura na espada melhorada. Eu tentei 88 vezes sem aura na espada melhorada, mas como não consegui, acabei usando no final. Eu cortei no meio sem usar a aura na espada melhorada. Como ele fez isso? Não acredito. Não consigo usar aura na espada melhorada, o que eu faço? A pessoa que disse que cortou no meio sem usar a aura na espada melhorada está mentindo. Também acho que ele está mentindo. Depois de ler, ele pensa: e quanto ao meu pai? Completamente absurdo. Se tiver calor, você perderá. Por que ele disse isso? Normalmente ele só iria fazer uma reclamação e acabar com isso que nem foi no primeiro desafio. Então, o jovem se lembra da primeira instrução. Você pode usar aura na espada ou aura na espada melhorada? Não use, mas sim pode usar. Então esse desafio só pode ser concluído de verdade se você não usar aura na espada ou aura na espada melhorada. O que o meu pai disse deve ter sido algum tipo de aviso para não usarmos aura. Afinal, calor é gerado quando ela é usada. Após ler a anotação de seu pai, ele novamente tenta cortar a pedra utilizando outras armas. Não consigo nem deixar um mísero arranhão nela. Como eu parto isso no meio sem aura na espada melhorada? O meu tempo tá quase acabando. Será que eu não deveria só usar aura na espada melhorada e acabar com isso? Irritado, ele olha para o alto enquanto lembra de seu pai. Meu pai partiu isso no meio sem usar a aura na espada melhorada. Pai? Será que... Após ter um insight,
O jovem fecha seus olhos e começa a utilizar a técnica ensinada pelo seu pai. Assim que a energia alcança a pedra, ele volta a abrir seus olhos. Eu tô vendo uma pequena linha que eu não conseguia ver só usando os meus olhos. Com a espada na mão e sentindo a energia, ele pensa: isso não é uma ilusão. A linha cria um círculo perfeito ao redor dessa esfera. Então, ele realiza um corte através da linha, cortando a pedra no meio. Consegui! Assim que o corte é realizado, ele encontra uma pílula no meio da pedra. Isso é uma pílula de essência demoníaca? A pílula de essência demoníaca. Se um humano demoníaco que aprendeu artes marciais demoníacas consumi-la, ele seria capaz de obter uma quantidade enorme de energia. Se eu tivesse cortado a bola com a aura da espada aprimorada, essa pílula teria sido explodida devido ao calor. Isso é uma recompensa dada à pessoa que corta ela só com a espada. Obrigado, pai. Após agradecer, o jovem ingere a pílula e senta no chão. Uma energia roxa começa a percorrer o seu corpo e então um brilho aparece. Após tal brilho, ele se levanta e sente a força. Posso sentir um forte poder nesse corpo que eu não sentia antes. O que mais me faltava era energia, e agora eu consegui ela. Chegando em outra sala, ele lê as instruções novamente. Primeiro, diferencie a vida da morte. Segundo, se você falhar, terá outra chance 5 dias depois. Terceiro, aqueles que estão prontos, permaneçam dentro do círculo carmesim. Diferenciar a vida da morte? Que tipo de teste é esse? Assim que ele para no centro do círculo, uma mesa se ergue em sua frente. Sobre ela, vemos diversas plantas. Isso é um teste que pede que eu diferencie ervas de plantas venenosas. Procurei em todos os lugares os ingredientes que Gui Rion já pediu. Eu sei diferenciar todos os tipos de ervas e plantas venenosas, e até conheço seus efeitos. Esse é um teste fácil para mim. Essa é a única coisa que não é uma planta venenosa. Ele diz, esticando sua mão e pegando uma das ervas. Assim que ele faz isso, a mesa se retrai e aparece novamente com novas ervas. Eles querem evitar sortudos nesse teste, então eles querem que eles passem por um segundo teste. Quem não sabe nada sobre ervas precisa consumir elas para descobrir o que é o que. Novamente, ele pega a erva e a mesa se retrai. Não tem mais nenhum aparecendo. Esse foi o fim? Após terminar o teste, novamente ele para em frente às mensagens deixadas pelos seus antecessores. Vou virar um humano venenoso nesse ritmo. Que tipo de idiota pensa em um teste desse? Normalmente nem entramos em contato com plantas tão venenosas. Deve ter uma pista para descobrir a erva, precisamos pesquisar ela. Eu consegui na 96ª tentativa, estou chorando. Perdi muito cabelo depois de comer todo aquele veneno. Não conte com algo como a sorte. Após ler, ele pensa. Quando o pai disse para não contar com a sorte, significa que ele se lembra de tudo que comeu desde o primeiro teste. Felizmente, nós dois conseguimos manter nossos cabelos. O último teste. Primeiro, sobreviva à formação ilusória da armadilha de vida ou morte. Segundo, se você morrer na formação da armadilha, você realmente morrerá. Terceiro, aqueles que estão prontos, fiquem no círculo carmesim. Um teste em que eu morreria se falhasse. Dessa vez, ao invés de ir direto para o círculo, ele decide olhar as mensagens antes. Foi uma luta difícil. Quando eu me tornar o demônio celestial um dia, encontrarei a pessoa que criou a formação ilusória da armadilha de vida ou morte e o matarei. Foi realmente assustador e difícil. Nunca mais vou entrar na formação ilusória da armadilha de vida ou morte. Não descanse. Não descanse? Embora ele também tenha deixado algumas dicas para esse teste, isso pareceu ser um conselho sobre como eu deveria viver minha vida de agora em diante. Em sequência, a ilusão começa a fazer efeito e ele se vê em meio a um deserto. Vento, tudo isso parece real. Ele comenta enquanto agacha e sente a areia em sua mão. A formação ilusória da armadilha de vida ou morte. Pensar que poderia haver algo que criasse coisas tão reais. Em sua volta, aparecem mortos-vivos o cercando. Mesmo que sejam ilusões, eu consigo sentir a presença deles. Até a intenção deles de me matar. Isso é realmente uma boa oportunidade para mim. Em frente aos seus inimigos, ele saca sua espada. Os mortos-vivos começam a correr para cima dele e ele esquiva do primeiro ataque enquanto enfia sua espada na cabeça do morto-vivo. Os outros também tentam atacar, porém ele pula esquivando. Já que eu não tô lidando com humanos, posso lutar com todos eles sem nenhuma hesitação, ele diz, cortando diversos com apenas um golpe.
Graças à pílula da essência demoníaca, eu consegui usar minha energia facilmente. Novamente, os mortos-vivos seguem partindo para cima dele. Eles dão um salto e em grupo tentam atacá-lo. Assim que todos o cercam, ele respira fundo e linhas começam a aparecer no corpo de todos, até que em sequência, todos são cortados ao meio. Seus inimigos caem ao chão e ele abaixa sua espada. Acabou? Seria uma pena se fosse só isso. Após esse pensamento, ele abre um sorriso. Então, ainda não acabou. A energia que eu sinto deles é muito mais poderosa. Em seguida, vemos ele enfrentando seus inimigos. Ele corta um com sua espada, esquiva de uma flecha que vinha em sua direção e então esquiva de uma espadada de um monstro que apareceu nas suas costas. Meus inimigos estão lentamente ficando mais fortes. Não descanse. Entendo o que ele quis dizer com isso. É a primeira batalha que parece uma luta real desde que regressei. E para eu lutar continuamente com minha vida em risco, sinto que digeri as percepções que tinha na minha vida passada. As percepções da minha vida passada estão se tornando um com meu atual corpo agora. Ele pensa enquanto segue derrotando seus inimigos. Diversas kunais voam em sua direção e girando sua espada ele consegue as defender. Podem vir, mais rápido e mais forte. Então, vemos o jovem derrotando o último morto-vivo. Ele enfinca sua espada no chão para se apoiar e pensa. Acabou? Assim que a ilusão é desfeita, ele lê a mensagem. Parabéns por vencer as provas em segurança. Espero que sua força seja usada pelo avanço e prosperidade do culto demoníaco. Eu passei pelas provações. Fui capaz de passar por todas elas em um dia, sendo que meu pai levou um mês inteiro. Mas, se as pessoas souberem disso, então causariam um tumulto no culto. Se eu for rápido assim, as pessoas irão mais duvidar da minha conquista do que louvá-la. Vou ficar aqui e continuar o meu treinamento. Irei digerir completamente as percepções que aprendi aqui e torná-las completamente minhas. Após isso, vemos o seu pai sentado no trono enquanto diz: Você levou 100 dias. Fiz o meu melhor, mas não fui capaz de quebrar o seu recorde. Você cortou a bola de pedra do jeito certo? Naturalmente, já que você deixou uma pista óbvia no final. Eu também não descansei na formação armadilha da ilusão final. Escutando seu filho, seu pai abre um sorriso. Acho que ele acabou de sorrir, ou eu vi errado? Parece que você não é tolo, pelo menos. É claro, sou o filho do grande demônio celestial, afinal. Antes de regressar, achei que ele gostava de jogar suas crianças para uma luta de vida ou morte para se tornarem o sucessor. Mas acho que o entendo agora. Ele é alguém que estaria disposto a aguentar as mortes de seus filhos se fosse pelo bem do culto. Tenho certeza que ele não é alguém que simplesmente gostava de nos ver lutando uns com os outros. E pensar que você passaria pela pequena caverna do céu em 100 dias. Segundo o jovem mestre, isso é incrível, diz um homem parado no canto da sala. Ele é o segundo em comando do nosso culto, a pessoa que meu pai mais confia, o conselheiro-chefe, Sima Myung. Já faz um bom tempo, conselheiro Sima. Estou feliz que te vi aqui. Na verdade, eu queria discutir algo com você em relação ao culto. Comigo? Ele quer discutir um assunto do culto comigo? Isso quer dizer que meu pai deseja isso. De fato, nós recebemos uma carta anônima recentemente. Ela mencionava que corrupção se espalhava dentro do exército demoníaco. O exército demoníaco é um de nossos grupos combatentes, e o líder deles seria um irmão de sangue do demônio da espada do céu sangrento. O demônio da espada do céu sangrento está envolvido de novo? Ano passado, também recebemos essa carta e conduzimos uma investigação separada, mas ela acabou sem sucesso. O oficial de investigação especial designado foi morto. Pelo exército demoníaco? De fato. E a pessoa do exército demoníaco que o matou também cometeu suicídio logo depois. Eu gostaria que você se tornasse oficial de investigação especial e cuidasse desse assunto pessoalmente. Ouvindo isso, o jovem pensa: isso é perigoso. Qualquer um descoberto cúmplice da corrupção seria executado. Qualquer um que se atreva a se envolver em corrupção faria qualquer coisa para esconder seu crime. Mesmo se o oficial de investigação for o filho do demônio celestial, eles não vão pegar leve. Está me mandando fazer algo que poderia me matar. Isso mesmo. Você vai precisar colocar sua vida em jogo por essa missão. Escutando, o jovem desvia seu olhar para o seu pai. Deve ser outro teste do meu pai. Não tinha dito que iria controlá-los e segurá-los pelas coleiras? Isso quando eu me tornar o demônio celestial.
Então, está dizendo estar muito assustado para fazer isso? Bom, não posso recusar essa missão se colocar nesses termos. Entendido, vou cumprir essa missão. Os dois se encaram e o garoto pensa: não sei o que meu pai está planejando, mas vou te mostrar uma boa performance. E também, já que esses podem ser meus últimos momentos, gostaria de beber com você. Seu pai, escutando isso, fecha a cara e não fala nada. Ele age como durão por fora, mas na verdade se importa com a gente. Não pareceu nem um pouco isso, no entanto. Após essa reunião, vemos uma pessoa se apresentando para o jovem mestre. Prazer em te conhecer, eu sou um oficial de investigação especial, Seo Dae-ryong, do pavilhão Nirvana. Por que está aqui? Eu falei pro conselheiro-chefe enviar a mulher mais bonita do pavilhão Nirvana. Acho que sou a mulher mais bonita nos olhos dele. O jovem o encara por um minuto e então diz: que seja, vamos ao trabalho. Estamos indo agora? Sim. Que tipo de pessoa é o comandante do exército demoníaco? O comandante do exército demoníaco é chamado Gu Xiaoyang. Ele é o irmão mais novo de Gu Xiaopa, o demônio da espada do céu sangrento. Esse é o seu 8º ano como comandante. Como o exército demoníaco tomou várias missões perigosas, eles subiram ao nível onde todos os reconhecem como exército de elite. Significa que eles são bons em seu trabalho. Isso mesmo. O jovem então para de caminhar e olha para o rapaz. Qual o problema? Não pretende investigar a corrupção do exército demoníaco? Eu pretendo fazer isso. Então por que age desse jeito e fala assim? Não sinto qualquer entusiasmo seu. É porque mesmo se revelarmos a corrupção, nada vai mudar. Ele está falando que a menos que os executivos do culto sejam trocados, o culto não irá mudar? Não está com medo? Não mesmo. Tem certeza? Mesmo que o oficial de investigação especial anterior tenha morrido? O oficial de investigação especial que morreu era meu superior direto, a pessoa que costumava me ensinar. Ouvindo isso, o jovem sente um choque e encara o rapaz. Em sequência, vemos ambos chegando na corte do dragão demoníaco. Um dos guardas em frente ao local pergunta: de onde vocês são? Eu sou investigador especial Seo Dae-ryong do pavilhão Nirvana. Deem licença, eu tenho assuntos a tratar com o comandante do exército demoníaco. Ele é corajoso. Investigador especial? Você não parece tão especial assim, no entanto. Não pode entrar a menos que tenha permissão dos superiores. O investigador abre o livro, de dentro retira um papel e mostra para os guardas. Aqui está o documento oficial. Por favor, esperem aqui. Vamos reportar isso ao nosso chefe. Isso não é necessário, porque eu vou conhecer seu chefe pessoalmente. Já te falei que não pode entrar sem a permissão dos superiores. Vai impedir o investigador especial que tem um documento oficial? Que besteira é essa? Quer você seja um investigador especial ou não, enquanto estiver aqui, siga as nossas regras. Besteira? Exatamente. A única coisa que você tem é o seu título de investigador especial. Fora isso, você é impotente. Me deixem perguntar uma coisa. Sabem quem eu sou? Nós sabemos. Sabem? Apesar de saberem a minha identidade, se atrevem a se comportar tão rudemente? O jovem, ao caminhar até os guardas, acerta um golpe nos dois, fazendo os dois caírem no chão. Não fique aí parado, guie o caminho. Que? Certo, responde o investigador assustado. Em sequência, dentro do estabelecimento, o investigador novamente diz: não estão vendo isso? Todos vocês estão atrapalhando uma investigação oficial agora. Querem acabar na prisão? De qual inferno esses merdas vieram pra criar essa confusão? Eu sou o investigador especial Seo Dae-ryong. Revele sua identidade. Eu sou Godang, o capitão do 1º esquadrão do exército demoníaco. Está bom o bastante pra você, seu merda? Esse cara é o 2º em comando daqui. Ele é conhecido por cometer feitos abomináveis mesmo dentro do exército demoníaco. Por que não está falando nada? Capitão Go, eu sou investigador especial do pavilhão Nirvana que está aqui por ordens oficiais. Cuidado com o que diz pra mim. Cuidado com o quê? Se eu não quiser, vai fazer o quê? Todos vocês serão presos sob acusação de atrapalhar uma investigação especial do pavilhão Nirvana e insultar o investigador. Nos prender? Eu estou tão assustado. Quero te ver tentar isso. Capitão Go, já faz um tempo. Quando foi a última vez que nos vimos? Acho que foi no último banquete? O jovem dá um passo à frente e estende a mão para cumprimentar o capitão.
Do que está falando? Assim que eles seguram um a mão do outro, o garoto começa a apertar. Temos assuntos urgentes a tratar com o comandante do exército demoníaco. Então para com essa piada e nos deixe passar. Se atreva a reclamar e vai perder essa mão. Existem pessoas que entendem as coisas errado às vezes. Eles acham que espadas não funcionam com eles por causa da sua ascendência nobre. Acha que pode usar uma espada com essa mão? Vamos ver então, se vai ser uma espada ou seus intestinos que vão cair. Obrigado por nos dar licença. Vou te comprar bebidas da próxima vez. O jovem e o investigador passam do grupo. Você conhece o Godang? Não, eu encontrei pela primeira vez hoje. Por que ele saiu da sua frente então? Eu quebrei a mão dele de propósito quando eu apertei agora. Ele vai precisar comer com a outra mão por um tempo. O quê? Pare de escândalo e guie o caminho logo. Ah, sim senhor. O escritório do exército demoníaco fica no 7º andar. Vamos lá. Avançando, a história se repete. Assim que eles encontram outros guardas, eles também pedem autorização. Não podem encontrá-lo, a menos que tenham hora marcada. Ah, eles ainda não se cansaram disso? Saiam da frente, estamos aqui em uma investigação oficial. Não podemos fazer isso. O jovem pega o papel e mostra. Tentem impedir essa ordem oficial. Não estará apenas parando, mas parando o próprio líder do culto. Pode nos subestimar, mas não acho que deva subestimar essa ordem. Ou realmente subestima o líder do culto também. Deixem o segundo jovem mestre passar. Bem-vindo, segundo jovem mestre. Parece que meus homens foram rudes com você. Eles são bem ignorantes, então peço que entenda. O comandante do exército demoníaco, Gu Cheong-yang. Sinto um nível compreensível de força vindo de seu corpo aparentemente normal. Essa energia está fazendo seu Daeryong tremer. Todos eles vieram caçar briga com a gente, então acho que estão com muito tempo livre. Eles deveriam ler alguns livros ao invés disso. Existe um ditado dizendo que os ignorantes são corajosos. Esse é um velho ditado. Em termos recentes, aqueles com conhecimento são mais corajosos. Eles não apenas são bons em bolar estratégias, mas também ficam cientes do que precisa ser feito. Entendo. Parece que fiquei para trás conforme o tempo passava. Ele ficou calmo mesmo depois da minha provocação? Mas como você ficou encarregado da investigação dessa vez? Parece que meu pai estava tentando me punir. Te punir? Eu cometi um pequeno erro enquanto estávamos caçando. Haha. Eles devem ter pensado bastante sobre por que eu fui mandado pra cá como investigador. Por que o pavilhão Nirvana começou essa investigação? Outra carta anônima foi enviada, que nem da última vez? Não podemos te dizer isso. Isso mesmo, eles receberam uma carta anônima. Ao escutar o jovem mestre, seu Daeryong olha pra ele assustado. Eu sabia. Estando em uma posição que lidera o exército demoníaco, que se resume a indivíduos brutos e ignorantes, recebemos todo tipo de calúnia. É realmente exaustivo. Vamos terminar a investigação o mais rápido possível, então espero que possa entender se isso te causar alguma inconveniência. Inconveniência? Isso é realmente triste de ouvir. Achei que nossa relação era mais que isso. Não é um fato conhecido que o demônio da espada do céu sangrento está apoiando meu irmão? Mesmo assim, meu irmão é uma pessoa, eu sou outra. Estamos te apoiando. Só de ouvir isso já te faz parecer tão confiável. Estarei contando com sua cooperação pelos próximos dias então. Estarei contando com você também. Vou preparar um lugar para vocês dois ficarem após saírem dessa sala. Perfeito. Nesse caso então... No entanto, tome cuidado. Eu estou realmente preocupado com você. Está se referindo ao incidente onde o investigador anterior foi morto? Ah, não é isso. Tenho certeza que o líder do culto não enviaria seu filho aqui para morrer. Só estou preocupado. Fico grato pela preocupação. Estarei me retirando então. Assim que eles viram suas costas, o líder o encara com uma cara fechada e o jovem sorri enquanto pensa. Parece que o motivo do meu pai me enviar aqui foi para ver se você ou eu iria morrer. Isso não é um assunto leviano. Deveria ter sido eu o encarregado da investigação ao invés do segundo jovem mestre. O conselheiro conversa com o líder do culto. Ele disse isso pra mim. Que podemos perder o caminho demoníaco. Foi por isso que o enviou pra lá? Só por ter dito isso para o líder do culto? Se ele se atreve a falar algo grande assim, então precisa provar com suas ações. Ao saírem da sala, eles encontram em outro cômodo vários homens reunidos e um corvo pendurado no meio. Que merda eles estão tentando fazer?
Por que eles penduraram um corvo morto? Esses merdas irritantes do pavilhão do Nirvana. E daí se eles forem investigadores? Aqueles que nos pararam na entrada são os que mais estão reclamando. Isso não é demais? Quem é você? Eu sou o comandante do 3º Batalhão do Exército Demoníaco, Jang-Ho. Jang-Ho é conhecido por ter a maior proeza marcial entre os comandantes. Ele também tem um temperamento bem forte. Comandante Jang, você tem alguma reclamação? Eu terei que soletrar pra você? O que você tá tentando fazer aqui colocando algo tão desagradável por onde as pessoas passam? Alguém do exército demoníaco jogou isso na minha cama, então eu pensei que era algo cultural. Ao invés de fazer algo tão desagradável, você poderia apenas ter punido aquele que fez isso com você. Os dois se encaram por um momento, então o jovem diz: certo, então eu começarei com você então. Do que você tá falando? A investigação. O que você tá falando do nada? Submetam todos os registros do comandante Jang. Qualquer coisa relacionada a finanças e todos os seus movimentos. Nem mesmo você pode fazer algo assim comigo. Novamente, os dois se encaram e o jovem diz: eu posso. Irritado, o outro homem pisa forte no chão. Olha, você é livre para ficar irritadinho, mas não se esqueça que você pode ser acusado de traição se você atrapalhar nossas investigações. Senhor, vamos apenas ir embora. Eu irei começar a investigação com o comandante, com você. Certo. Vamos ver como isso vai acabar então. Em sequência, vemos os três em uma sala. Por quanto tempo você vai continuar me testando? O que você quer dizer? Você é aquele que enviou a carta. Quem enviou a carta foi o comandante Jang? Por que ele acha isso? Do que você tá falando? O jovem apenas o encara, então ele abaixa seu olhar e diz: como você sabe? Você se envolveu no incidente de ontem mesmo sem motivo. Isso foi para que você pudesse evitar ser suspeito pelo comandante do exército demoníaco. Isso mesmo. Também, os membros do 3º Batalhão são os mais controlados. Quando eu pendurei o corvo, apenas os seus subordinados não riram ou xingaram. Agora há pouco, seus subordinados também se preocuparam com você e te impediram. Eu poderia dizer por essas ações. Alguém que controla um grupo desse jeito provavelmente acharia difícil ignorar qualquer corrupção na organização em que ele está. Um silêncio toma conta do local e o jovem pensa: esse não é o único motivo para eu fazer tal suposição. Jang-Ho é conhecido por ter a maior proeza marcial entre os comandantes. Ele também tem um temperamento bem forte. No momento em que eu escutei o que Seo Dae-ryong me disse pela transmissão de frequência, eu lembrei algo da minha última vida. Um incidente onde o comandante mais forte entre o exército demoníaco morreu. Ele provavelmente foi assassinado por alguém por ter enviado uma carta anônima para resolver os problemas do exército demoníaco. Eu não sabia se a carta iria funcionar, então eu não escrevi os detalhes exatos. Entretanto, eu nunca imaginei que você, o 2º jovem mestre, iria vir a performar a investigação. É mesmo? E o que você pensou quando ouviu sobre isso? Me desculpe, mas eu pensei que estávamos ferrados. Está popular para os jovens serem tão honestos hoje em dia? Mas você é mais jovem do que nós. Ah, verdade. De qualquer forma, o que diabos está acontecendo neste lugar? O comandante demoníaco está usando o exército demoníaco para seu uso pessoal. Ele recebeu dinheiro em troca de pedidos de assassinatos e esteve fazendo seus subordinados cometerem o serviço. O quê? Eu pensei que ele estava apenas sendo subornado por algum grupo marcial, mas isso vai bem além do que eu imaginava. Já é um problema sério para o exército demoníaco ter mestres marciais se movendo como querem. Mas agora eles estão se movendo meramente por dinheiro? Como isso é possível? Ajustando o número de membros dentro do exército, o 1º batalhão provavelmente seria aquele fazendo isso. Como você sabe disso? Assim como eu sabia após ver como os membros do 3º batalhão reagiram, os membros do 1º batalhão foram os primeiros a nos parar. Eles também foram os que mais reclamaram após ver o cadáver do corvo. Como você descobriu que era eles? O homem novamente abaixa a cabeça e diz: o artista marcial, que foi dito ter cometido suicídio após matar o último investigador, era meu amigo. Ele também foi a primeira pessoa a enviar uma carta anônima. Quão próximo você era dele? Nós entramos no culto ao mesmo tempo. Ele era basicamente parte da minha família. Quem você acha que matou ele? Eu acredito que o comandante do exército demoníaco deu a ordem e que Godang, o comandante do 1º batalhão, matou ele. Se o que Jang-Ho disse for verdade, então esse é um caso imenso de corrupção onde o comandante do exército demoníaco e o 1º batalhão inteiro estão envolvidos. E eles foram tão longe a ponto de matar um investigador. Eu me pergunto se meu pai ou Sima Myung realmente não sabem sobre isso.
tenho certeza que eles perceberam até certo ponto. É por isso que eles me enviaram aqui. Eles estão tentando me testar para ver se eu consigo resolver esse incidente mesmo estando contra o comandante do exército demoníaco. O jovem, após o pensamento, diz: Você fez um bom amigo. Ele era de fato um bom amigo. Se eu tivesse sido um bom amigo também, quando ele morreu, eu teria feito algo sobre isso. Comandante do 3º Batalhão, Jang Ho, obrigado pela sua coragem. Ao ouvir isso, Jang Ho desaba em lágrimas. Olhando para esse dia, eu estou começando a ter alguma esperança pelo caminho demoníaco perdido. O culto divino do demônio celestial que eu quero seria um lugar onde pessoas como eles desempenham papéis importantes. Enquanto Jang Ho havia morrido em minha última vida, ele não irá morrer dessa vez, porque o objetivo da minha regressão é para salvar as pessoas que não deveriam morrer. Jovem mestre, você parece muito diferente dos rumores que eu ouvi. E o que diziam os rumores? Bem, dizem que você não está apto a ser um demônio celestial. Desculpe-me. Tudo bem, talvez seja até um elogio. Como assim? Alguém dizer que eu me encaixo nos princípios do caminho do demônio celestial não é exatamente um elogio para mim. A seita atual, não acho que ela deva ser governada por uma política de terror e medo. Você não acha que nossa seita também deveria mudar? A seita precisa mudar. Se não mudarmos, tudo o que nos espera é a destruição de nossa família e a queda de nossa seita. No dia seguinte, aconteceu algo sério, você precisa vir imediatamente. Assim que o jovem mestre segue o rapaz que o chamou, ele encontra Seo Dae-ryong e seus amigos machucados no chão. Pare agora mesmo. Seo Dae-ryong, você está muito ferido? Eu estou bem, mas meu colega está gravemente ferido. O jovem mestre se agacha e analisa seu amigo. Parece que as costelas dele estão quebradas. Leve-o rapidamente para a enfermaria. Os outros discípulos o carregam. O jovem olha para o grupo que o atacou e pergunta: Foi você quem fez isso, Godang? Sim. Qual foi o motivo para machucar o investigador do pavilhão Nirvana? Nos esbarramos no corredor e ele foi embora sem se desculpar. Então eu apenas dei uma lição nele. Você deve ter esbarrado nele. E mesmo que ele tivesse se desculpado, você não teria deixado passar. Bom, provavelmente não. Veneno. Veneno? Seus subordinados são um veneno para você. Que absurdo é esse? Godang, você não matou um dos nossos guerreiros da mesma forma no ano passado? E no ano anterior, você matou 3 em uma briga de bar. Todos eram guerreiros de baixo escalão. E antes que o incidente se tornasse um problema, o comandante do exército demoníaco o encobriu. Existem muitos que não respeitam o comandante do exército demoníaco por aí. Então você sabe de alguma coisa? Não sei se você tem conhecimento, mas tenho autoridade e poder para executá-lo aqui e agora. Ao escutar isso, o comandante fica calado. E de que adianta ter o poder, se você não tem a capacidade de executar? Aí está o veneno que eu falei. Quando um tolo se preocupa com a opinião dos outros, é isso que acontece. Normalmente, ele estaria extremamente nervoso, mas está se exibindo na frente de seus subordinados. Ele é o único que não percebe a situação em que se encontra. Assim que o jovem dá um passo à frente, os subordinados do comandante se adiantam e colocam as mãos sobre suas espadas. Nos atacar é o mesmo que atacar o exército demoníaco. Eu me pergunto se você, jovem mestre, tem coragem de fazer isso. Pelo menos eu não me escondo atrás dos meus subordinados. Estou bastante machucado graças a um covarde. Então se considere com sorte. Que tal eu não usar minha mão direita? O que acha? Assim podemos resolver isso entre nós. Se você se machucar, vai correr contar para o seu pai? Não só se eu me machucar, mas mesmo que eu morra, não vou responsabilizá-lo, eu juro. O que ele pretende fazer? Muito bem, vamos resolver isso de uma vez. O comandante diz, sacando sua espada. Godang é tão habilidoso manejando uma espada com a mão esquerda quanto com a direita. Por isso ele está tão confiante. Ele pensa após receber a mensagem. Após isso, o jovem também saca sua espada. Godang tenta realizar um corte, porém o garoto consegue esquivar. A força do golpe é tão forte que quebra todo o chão à sua frente, forçando quem estivesse no local a se proteger. Após errar esse primeiro, ele segue tentando atingir o jovem, que pula pelo telhado e cai do outro lado. Após pousar no chão, ele gira sua espada partindo para cima de Godang e com um corte, enquanto mantém a sua outra mão para trás, arranca o braço do comandante, que ao gritar, recebe um golpe em sua cara.
Assim que Godang cai no chão, seus subordinados começam a gritar e tentar atacar o jovem mestre. Jovem mestre! Porém, antes dos homens conseguirem alcançá-lo, são golpeados em seus pescoços. Eles caem ao chão e todos ficam assustados. Os que acabaram de morrer foram condenados por traição. Poupe minha vida. Godang pede enquanto se rasteja no chão. Você sabe o que aconteceu com as famílias das pessoas que você matou na briga de bar ou com o companheiro da seita que você matou um ano atrás? Godang apenas o encara. Provavelmente não. Você não deve se importar. Eles perderam pais, filhos ou maridos. Será que essas pessoas estão vivendo bem? Eu estava errado. Cale-se. O jovem levanta seu pé e pisa no comandante. Todos no local observam a cena horrorizados. Quem você pensa que é para matar um dos nossos companheiros de seita? Após a confusão, em um outro local, vemos garotas tocando instrumentos e dançando, enquanto o líder do exército demoníaco os serve bebida. Você disse que um pequeno acidente aconteceu com nossos homens? Sim, foi um conflito não intencional. Embora ele trabalhasse para mim, Godang era um cara cheio de coisas suspeitas em vários aspectos. Ele realmente é um pedaço de lixo. Não importa as circunstâncias, ele ainda era seu leal subordinado. Ao invés de o vingar, ele o transforma em um criminoso. Mesmo sendo pela investigação, se os subordinados do Godang fizerem um caso sobre você matar o capitão do exército demoníaco, será problemático. E então, o que você acha? Não é hora de acabar com isso? A vida do capitão e de seus 3 subordinados não é o bastante? Obrigado pela consideração, mas mesmo eu querendo que as coisas sejam tranquilas, ainda resta um problema. Um problema? Sim, não temos nenhuma evidência. Viemos para uma investigação oficial e precisamos de evidências para reportar aos superiores, não é? Você não pode só forjar alguma evidência? Isso é difícil. Dessa vez, um relatório chegou falando sobre contratos externos privados sendo aceitos na região. Isso não é algo que pode ser escondido. Para encerrar esse caso, são necessárias provas. Após dizer isso, o jovem pensa: vamos ver, que provas você vai providenciar para fugir da investigação? Hã? Por que o jovem mestre está aqui? Vim ver o meu amigo ferido. Por que está tão surpreso? O curandeiro demoníaco está tratando ele agora. Ah, obrigado por chamar o curandeiro demoníaco. É claro, eu precisei. Mesmo eu sendo apenas um oficial temporário, ele ainda é um colega. Você veio, jovem mestre, diz o curandeiro demoníaco saindo de um quarto. Em nosso culto, aquele com a maior habilidade médica é chamado de curandeiro divino, mas nós o chamamos de curandeiro demoníaco. Nem todo mundo pode receber tratamento dele. Apenas figuras importantes da seita são permitidas. Qual é a condição dele? Por sorte, sua vida não está em perigo, mas ele vai precisar descansar por um momento antes de poder voltar. Ele se feriu enquanto lealmente obedecia ao culto. Por favor, use a melhor medicina disponível. Não se preocupe, vou fazer isso. Que caras são essas? Obrigado, jovem mestre. O que o comandante do exército disse? Ele nos pediu para parar por aqui e sugeriu culpar o capitão do 1º esquadrão pelo incidente. Que? O subordinado mais amado dele foi morto e ele diz isso? Ele não era seu subordinado mais amado, mas sim o mais útil. Alguém irá preencher esse lugar em breve. O que planeja fazer agora? Eu joguei a isca. Vamos ver como eles reagem. Isca? Sorrindo, o jovem responde: vou te contar quando eles morderem. Então, o que eu devo fazer agora? Venha beber comigo. Já que é assim, eu vou pagar pelas bebidas de hoje. No dia seguinte, vemos os dois em uma mesa. Sobre ela, há diversos documentos. O exército demoníaco trouxe isso, um contrato de assassinato e recibo de milhares de yangues. Eles foram encontrados na casa do capitão do 1º esquadrão. Ele mordeu a isca. Descubra quem é o mais inteligente do exército demoníaco. Deve existir alguém surpreendentemente esperto e estudioso entre eles. Essa pessoa provavelmente forjou esses documentos. Entendido. Vou me encontrar com o comandante de novo, já que vai levar tempo para encontrar essa pessoa. Em sequência, vemos o jovem mestre na frente do comandante. Evidências foram encontradas na casa do capitão do 1º esquadrão. Ah, isso é ótimo. Agora que tudo foi resolvido, só o que resta é beber para comemorar. Vou reservar o mesmo lugar que fomos antes. No entanto, tem um problema. Outro? Qual é dessa vez? Quem trouxe isso foi o exército demoníaco.
mas deveria ter sido nós a encontrarmos essa evidência. A fonte realmente importa? Sim, importa. O conselheiro não é uma pessoa comum. Se vier a público que recebemos essa informação do exército demoníaco, isso vai gerar dúvidas na investigação e nos resultados. O que sugere? Precisamos fingir que conduzimos uma investigação rápida, uma operação de grande escala em um dia. Então preciso da sua cooperação. O comandante fica com a cara fechada e não responde. Acha que quero fazer isso? É só uma investigação formal, então documentos básicos serão bastante. Certo, vou mandar os meus subordinados cooperarem. Assim que o jovem escuta isso, um leve sorriso aparece em sua face. Não precisamos de documentos confidenciais mesmo. O que eu preciso são os requerimentos de quando eles entraram no exército e os testamentos de quando eles saem em missões perigosas. Isso é só para verificar a caligrafia e descobrir quem criou o contrato de assassinato. Em seguida, vemos uma pessoa presa em uma cadeira. Seu nome é Yang Gu, 1º Esquadrão. Por que me trouxe aqui? Porque você criou o contrato de assassinato falso que recebemos. Não sei do que está falando, jovem mestre. Eu entendo, não esperava que soubesse muito. Só estava seguindo ordens, não é? Admita pelo menos isso. Nunca fiz algo assim, nem recebi quaisquer ordens para isso. Entendo, tá com medo de ser morto pelo comandante. Pode ir embora. Hã? Não tem por que te forçar a falar se você não quer. Não quero torturar um leal subordinado que só estava seguindo ordens. Mas, quer saber? Vou te deixar ileso, mas o comandante provavelmente vai te matar de qualquer forma. Do que está falando? As notícias de que você foi capturado por nós com certeza já chegaram ao comandante. E agora você é solto sem nenhum arranhão? Ele obviamente vai pensar que você nos contou tudo. Você sabe melhor do que ninguém o que o comandante do exército demoníaco vai fazer, não é? Assim como Jang Ho suspeitava, foi o comandante do exército que ordenou o assassinato do investigador do pavilhão Nirvana e do amigo do Jang Ho. A pessoa que seguiu essa ordem foi o Godang, que já está morto. Além disso, aconteceram outros incontáveis atos malignos. Em resumo, ele matou muitas pessoas. Não vamos prender ele. Quê? Vamos matá-lo. Dai Ryeong abre sua boca em espanto. Se o comandante for preso, é certo que o demônio da espada do céu sangrento não vai ficar parado vendo ser executado. Se isso acontecer, a situação vai ficar bem complicada. E evidências forjadas irão aparecer, clamando que não foi ele por trás de tudo. Bodes expiatórios vão aparecer para levar a culpa. E todo tipo de conspiração e difamação contra mim vão se espalhar. E mais importante, se o deixarmos vivo, muitas pessoas vão acabar mortas. Jang Ho, que enviou a carta anônima, também vai acabar morto. E muitos dos guerreiros do 3º Batalhão que tentaram proteger irão se sacrificar. Você não será exceção também. Mas se ele morrer durante o processo de prisão, as coisas serão diferentes. Só restarão as evidências dos seus crimes. O senhor está pronto para isso, jovem mestre? O demônio da espada do céu sangrento vai buscar vingança. Nem todos vivem buscando vingança só porque sua família morreu. Especialmente o demônio da espada do céu sangrento. Ele não vai arriscar sua vida com vingança. Pra onde você vai assim tão de repente? Eu já disse, vou matar o comandante do exército demoníaco. Mas agora? Em seguida, vemos o jovem mestre e o comandante em uma mesa. Graças a você, tudo se resolveu bem. E estou feliz que acabou. Apesar de estar aliviado, pensar na minha despedida com você, jovem mestre, me deixa um pouco triste. Quando eu me tornar o sucessor, sem dúvidas irei retribuir a gentileza que você me mostrou. Isso é algo que eu deveria estar dizendo. Não vou me esquecer da gentileza que você me mostrou a tratar de tal assunto de forma pacífica. Sim, ele nunca vai ser capaz de esquecer isso. Afinal, uma pessoa gananciosa como você que sofreu uma grande perda, como poderia se esquecer disso? Nesse caso, por que não dividimos uma bebida? Vamos fazer isso. Enquanto serve a bebida para o comandante, o jovem pergunta: por que você fez isso? Do que está falando? Você tem mais dinheiro do que poderia gastar em toda a vida, mesmo se vivesse muito. Por que foi tão ganancioso para contratar o capitão do 1º Esquadrão como um assassino? O comandante coloca a bebida sobre a mesa e diz: eu não sei. Essa é uma pergunta que você deveria fazer ao capitão, que já está morto. Mas o que uma marionete poderia saber? Como assim? Estou curioso sobre a mentalidade do nosso comandante. Bem, acho que não há nada na escuridão total que existe dentro de você. Ela deve ser preenchida apenas com a ganância que nunca deixará de querer mais. Ao ouvir isso, o comandante quebra o copo em sua mão. Você
Você enlouqueceu? Eu acredito que o louco é você por atender a todas essas solicitações de sua ganância. Já estou farto de suas bobagens, ele diz, emanando seu poder a ponto de quebrar a mesa. O jovem, com calma e tomando a bebida, o encara. Em um piscar de olhos, vemos sua espada enfincada no centro do peito do comandante. Sentado, ele continua bebendo sua bebida. Quinta técnica da arte de espada crescente, ataque celestial. Após ver o nome da técnica, vemos sua espada atravessada no peito e atrás da cadeira do comandante. O jovem solta seu copo que cai no chão e quebra enquanto se levanta. Comandante do exército demoníaco Gu Cheon Yang. Você está preso sob a acusação de usar indevidamente o exército demoníaco por seus próprios motivos pessoais e por mais de 20 assassinatos, ou pela instigação desses assassinatos. Isso não é uma apreensão, não é? Você vai ser morto de qualquer jeito, então morra pelo bem daqueles que ficaram para trás. O jovem retira sua espada enfincada em seu peito, o matando. As outras pessoas assistem assustadas. Escutem! O comandante do exército demoníaco morreu por resistir ao processo de apreensão. Seo Da-Hyeong, você deve prender todos os membros do exército demoníaco e os trancafiar, e então conduzir uma investigação oficial sobre isso. Sim, Capitão Jang-ho, sob o seu comando, todo o exército, exceto pelo primeiro esquadrão, devem ajudar os investigadores do pavilhão Nirvana a prender o primeiro esquadrão. Recebi a autoridade para assumir controle total desse assunto. Portanto, minhas ordens são iguais às do líder da seita. Então, todos devem executar as minhas ordens imediatamente. Os dois que ajudaram encaram o jovem. Em seguida, vemos ele entrando no prédio de seu pai. Caminhando pelo tapete vermelho, em sua frente, ele encontra o líder do culto demoníaco, seu conselheiro e o demônio da espada do céu sangrento. Assim que o demônio da espada e o jovem se encaram, a tensão é gerada de imediato.